Essas medidas, com toda certeza, podem auxiliar no recebimento de um crédito, mas tem que saber usá-las. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 11 das 365 lições que eu vou te passar ao longo desse ano. Meu querido amigo, minha querida amiga, o meu objetivo ao te passar essas lições é facilitar o seu caminho. Hoje vamos falar do tema maior, que é a execução. Como que faz para você receber um crédito, para você conseguir entregar para o seu cliente aquilo que ele tanto deseja, o dinheiro no bolso, a obrigação cumprida. E dentro do tema execução, você sabe que um dos meus maiores objetivos é fazer com que você consiga dar efetividade às sentenças, aos títulos executivos, que você consiga receber. Afinal de contas, cliente do Poder Judiciário só sai satisfeito quando ele consegue o objetivo que levou ele até o Poder Judiciário. Se o cliente bate na sua porta com um cheque, o que ele quer não é que você entre com a ação, o que ele quer não é que você consiga uma sentença, ele quer o dinheiro no bolso. E dentro desse contexto, dentro das medidas que você pode utilizar para conseguir o recebimento do crédito, eu quero destacar aqui as famosas medidas auxiliares da execução, as medidas que eu chamo de medidas coercitivas. Estão previstas lá no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Quem me acompanha sabe que eu falo que para você ter sucesso em uma execução, você precisa ter bem forte, bem estruturado 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da prevenção, onde você aplica medidas que estão previstas na lei para prevenir o calote, para evitar que lá na frente o seu cliente acabe tomando calote. Eu também falo que para você ter grande chance de sucesso, você precisa ter bem forte as medidas de procura. Você tem que saber onde procurar o patrimônio do devedor. Você tem que ter um leque de busca de bens. Você não pode se limitar ao Sisbajude, Renajude e Infojude. Você precisa ter um leque muito grande de meios de procura. O terceiro pilar, que é o que envolve o nosso áudio de hoje, eu falo das medidas de coerção. Você precisa conhecer todas as medidas que a nossa lei disponibiliza para você coagir, para você forçar o devedor a cumprir uma obrigação. E onde que estão respaldadas essas medidas de coerção? Bom, em vários pontos da nossa legislação você encontra medidas de coerção e você encontra lá no artigo 139, inciso 4, aquilo que se chama de medidas coercitivas atípicas ou inominadas, aquelas que não são expressamente previstas, aquelas que podem decorrer da criatividade do advogado e do deferimento judicial. Dentro dessas medidas, o que diz o artigo 139, inciso 4? Que o juiz ele pode se valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais para garantir o recebimento de um crédito, inclusive de obrigação de pagar. A partir desse dispositivo, advogados, que são a fonte da criação da jurisprudência, começaram a pedir, por exemplo, para que o juiz bloqueasse a CNH do devedor, para que o juiz bloqueasse o passaporte do devedor, para que ele se visse coagido a cumprir a obrigação. Como a nossa lei ela é bem lacônica, ela não dá detalhes dessas medidas, ela não fala quanto tempo as medidas vão durar, elas não falam que tipo de medida pode ser decretada. O que acontece? A criatividade dos advogados acabou fazendo com que juízes fossem deferindo e indeferindo por todo o Brasil, até que a questão chegasse no STJ. E o STJ trouxe contornos. Para quê? Para esclarecer quando que o juiz pode usar essas medidas coercitivas. A qualquer momento na execução, começou a execução, o juiz já manda apreender a CNH, o passaporte do executado. E qual medida é razoável, qual medida não é razoável? O STJ tem enfrentado essa questão. E o STJ, mais de uma vez, acabou estabelecendo critérios para que você possa usar na sua execução as medidas executivas, as medidas coercitivas atípicas. Por que atípicas, professor? Porque tem outras que são típicas, que são expressamente previstas na legislação, como, por exemplo, a anotação do nome do devedor em cadastro de devedores, ou
o protesto da sentença são medidas que servem para forçar o cumprimento da obrigação e que estão lá expressamente previstas na lei. Mas quando a gente está falando das medidas atípicas, elas decorrem da criatividade. Você pode pensar aí e pedir uma medida que esses tempos atrás eu vi, foi que o juiz proibisse o devedor de prestar concurso público. Então, enquanto ele não quitasse a obrigação, ele não poderia prestar concurso público, como uma forma de coagi-lo a procurar o credor para parcelar, para pagar a dívida, enfim. Mas o que eu quero falar para você e na prática? Na prática essas medidas funcionam? Na prática os juízes têm deferido? Na prática essas medidas surtem efeito? Elas realmente auxiliam? Elas forçam o devedor a pagar? E aí eu vou te dizer, depende. Depende do quê? Depende da medida ser aplicada nos casos devidos e na forma estabelecida pelo STJ. O que o STJ estabeleceu? Vamos lá. O que o STJ estabeleceu como critérios? Quando que você deve pedir essa medida? Se você pedir fora do que estabeleceu o STJ, eu já te adianto, a chance do indeferimento é muito grande. É quase certo que o juiz vai indeferir. Ainda que você peça com todos os critérios estabelecidos pelo STJ, ainda tem muito juiz que é resistente, que acha que a medida tem caráter de punição, quando na verdade não tem. Vamos falar primeiro então dos requisitos que o STJ estabeleceu. Primeiro deles, a medida coercitiva só pode ser tomada depois que você esgotou as medidas de busca de bens. Então, você já pediu Cisbajude, já pediu Renajude, já buscou imóveis, já pediu Infojude, já pediu Deus me ajude, esgotou as suas possibilidades de buscar bens. Aí o STJ fala que começa a ter lugar as medidas coercitivas, desde que outras condições. Quais são essas outras condições? Desde que haja algum indício de que o devedor está se furtando ao pagamento, mesmo podendo. Exemplo prático, o devedor não tem nada do nome dele, vive postando foto, viajando, fazendo viagem internacional. Ora, está na cara que ele pode pagar, que ele pode parcelar. Então há indícios de que ele não paga porque não quer. Aí teria lugar, então, depois de se tentar todas as formas de penhora, teria lugar uma retenção de passaporte. Afinal de contas, se ele parar de viajar, vai sobrar dinheiro para ele pagar o débito, ainda que de forma parcelada. Outros requisitos que o STJ estabelece. A medida tem que ser razoável. A medida não pode ser vexatória. Tem que ser uma medida que, de alguma forma, auxilie para que o débito seja pago. Esse exemplo que eu acabei de te dar. Se ele viaja o mundo inteiro, não para de viajar, na medida em que se suspende ou retém o passaporte dele, ele não vai poder viajar, vai sobrar dinheiro, a medida vai colaborar para o cumprimento da obrigação. A medida não pode ser uma medida para punir, não é esse o objetivo. O objetivo é coagir, é forçar ao cumprimento da obrigação. Não seria nada razoável você pedir para que o devedor ande com uma camiseta escrito "sou o devedor". Isso foge da razoabilidade e de maneira nenhuma auxilia no cumprimento da obrigação. O famoso pedido para suspensão da CNH, ele é pertinente quando a pessoa, por exemplo, trabalha como Uber? Claro que não. Você suspende a CNH, além de não pagar a dívida, ele ainda vai contrair outros, porque vai perder a fonte de sustento. Agora, e se é um playboy que desfila de carro importado para baixo e para cima, não tem nada no nome dele? Suspender a CNH pode sim parecer uma medida que vai forçar, que vai contribuir para o cumprimento da obrigação. Então, a razoabilidade, a pertinência, sempre vai ter que ser analisada caso a caso. Mas, de modo geral, você só vai pedir as medidas coercitivas depois que você esgotou as possibilidades de penhora e depois que você consegue mostrar para o juiz que há algum indício de que o devedor está se furtando à obrigação. Geralmente esses indícios vão ser isso que eu falei, evidências deixadas em redes sociais, manifestações públicas de que tem condições de pagar e não está podendo pagar. Agora, quais são os limites de criatividade, professor? E aí eu te digo, não há limite. Aí quanto mais criativo você for, melhor, desde que você encaixe a sua criatividade nesses requisitos que eu acabei de te passar. E eu gosto sempre de dar um exemplo de um aluno. O que ele fez? O que ele pediu? O devedor
ele frequentava um clube na cidade, um clube onde as pessoas se reúnem para tomar uísque e fumar charuto. Um clube que a mensalidade era mais de R$ 2.000 só para estar lá dentro. E toda quarta-feira ele ia no clube e postava foto, fumando charuto, tomando uísque, e era devedor, e não tinha nada no nome dele. O que o credor muito esperto pediu? Excelência, há evidências de que ele pode pagar. Afinal de contas, ele está frequentando um clube. Olha aqui quanto que é a mensalidade desse clube. Então, como medida coercitiva, eu quero que ele seja proibido de frequentar esse clube até que ele quite a obrigação. Veja, mexeu no ego, né? Mexeu no brio da pessoa. Ela foi proibida de frequentar um lugar lá de lazer que era um lugar caro e com toda certeza, sem frequentar aquele lugar, ia sobrar dinheiro, se não para pagar o débito, pelo menos para parcelar a quitação do débito. Veja que interessante esse exemplo real e que teve efetividade. A parte acabou procurando, a parte devedora acabou procurando a parte credora para fazer um acordo. E aí, não há limite, desde que você observe esses requisitos. E eu te digo, os juízes têm cada vez mais cedido e aplicado essas medidas. Agora, não vai pedir de qualquer jeito. Não vai chegar lá, quero apreensão do passaporte. Não é assim. Isso não está expressamente e de forma detalhada previsto na legislação. Então você precisa mostrar para o juiz, olha juiz, como que o STJ tem entendido. Olha aqui, esse caso se encaixa no entendimento do STJ. Você mostra para o juiz e o juiz fica mais difícil para ele indeferir do que deferir. E aí você vai conseguir essa medida coercitiva, que tem sido sim importante, que eu espero que a gente use cada vez mais. Mas para usar cada vez mais, você, advogado, tem que pedir cada vez mais. Olha, 4 pilares para o sucesso da execução. Hoje falamos do pilar da coerção. Espero que você use, que você abuse e espero que você esteja aqui comigo na nossa próxima lição. Fica com Deus.